Olá, turma, tudo bom? Vamos resolver o exercício 6 que está aqui na tela. Encontre, pela definição, o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico da função y igual a f de x igual a x ao quadrado, no ponto x igual a zero. Faça o gráfico da f, da função f, bem como o gráfico da reta tangente no ponto indicado. Bom, então vamos lá, né? Primeira coisa, o que é o coeficiente angular da reta tangente? Né? O coeficiente angular da reta tangente é a derivada da função, certo? Então ele quer a derivada da função. Só que ele quer a derivada da função pela definição. Então, a derivada fy' ou f', tanto faz, pela definição, não é usando as regras práticas, é usando aquela fórmula do limite quando h tende a zero, de f de x mais h menos f de x sobre h. Então, tem muito parênteses aqui, vou eliminar esse parênteses, fica mais fácil. Então, oh meu Deus. Então, ele quer por essa definição aqui. Vamos substituir, então, para a gente calcular a derivada? Então, vai ser o limite. Bom, f de x é a expressão que foi dada na questão, x ao quadrado, né? F de x mais h, mesma coisa. Só que no lugar do x, x mais h. Né? Então, f de x mais h significa x mais h no lugar do x. Então, fica ao quadrado. Quando tem ao quadrado, é ao quadrado. Quando não tem quadrado, não é ao quadrado, tá, gente? E como ele quer no ponto x igual a zero, se você quiser, já pode trocar os x aqui por x igual a zero, tá bom? Então, vai ficar o seguinte, ó. Vai ficar f' de zero, vai ficar esse limite aqui. Pela definição, a derivada pela definição. Só que trocando o x pelo zero. 0 mais h ao quadrado e 0 ao quadrado. 0 ao quadrado é 0, não precisa estar aqui. 0 mais h é h, né? É h. h ao quadrado. Aqui em cima temos um h ao quadrado. E quando eu substituo o h por 0, vai dar 0 sobre 0 uma indeterminação. Então, você tem que simplificar antes. Ou seja, dividir o h ao quadrado por h. Né? Aqui em cima é h vezes h. Corta um desses h's com esse, fica somente um h. Então, h ao quadrado sobre h é h. E substituindo finalmente esse h pelo zero, então a resposta aqui é zero, né? Esse é o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico da função y igual a x ao quadrado, nesse ponto x igual a zero, tá bom? E agora vamos ao gráfico. O gráfico dessa função é uma parábola, porque é uma função quadrática, ou seja, uma função polinomial do segundo grau. A concavidade é para cima, porque aqui o a é positivo, né? O a é 1. Se você for encontrar as raízes dessa função, vamos ver aqui, ó. Para encontrar as raízes, você pega a função igual a zero. Né? E quando você resolve essa equação, você vai encontrar x igual a mais ou menos raiz quadrada de zero. Mais ou menos zero, zero. Só tem uma raiz. Então, a concavidade é para cima, só tem uma raiz, que é no x igual a zero.
E quando x é zero, substituindo aqui, vai dar y0 também. Esse y aqui também vai ser zero. Então, passa pela origem, né? A parábola passa pela origem, com a cavidade para cima, e só tem essa única raiz. E o gráfico da reta tangente, ele quer a reta tangente no ponto zero. Então, ele quer a reta tangente exatamente nesse vértice, nessa origem aqui, né? E a reta tangente no vértice da parábola é horizontal. Nesse caso, vai coincidir com o eixo x, né? Então, vamos abrir aqui um programinha chamado WinPlot ou Wplot, no qual a gente consegue desenhar gráficos. Então, você vem aqui janela 2D e equação explícita. Primeiro, a função x ao quadrado. Espessura da linha um pouquinho maior, está aqui, nossa parábola, né? E ele quer o coeficiente angular da reta tangente, nós já calculamos, deu zero. Por quê? Porque a reta tangente é horizontal. Toda vez que o coeficiente angular, que é a derivada, né, a mesma coisa, é zero, significa que a reta tangente é horizontal. A reta que tangencia esse ponto, ela é horizontal. Se a derivada aqui fosse positiva, então a reta tangente, ela teria uma inclinação positiva. Seria mais ou menos aqui nesse ponto, a reta tangencia bem aqui, ó. Mas seria a reta de uma função crescente. E se a derivada fosse negativa, por exemplo, menos 5, significa que a reta tangente estaria decrescente. Seria mais ou menos nesse ponto aqui, onde a reta tangente seria decrescente da esquerda para a direita. Mas como ele quer a reta tangente no ponto x igual a zero, olha, no ponto x igual a zero, a reta que tangencia o gráfico é horizontal, até porque a derivada deu zero, né? Toda vez que a derivada é zero, a reta tangente é horizontal. Então, vou fazer aqui o gráfico dessa reta tangente no ponto x igual a zero. E, nesse caso, vai ser y igual a zero. Não vou entrar em detalhes do porquê, né? Mas está aqui. Acho que eu fiz alguma besteira aqui. Vou entrar nessa tela de novo. E nessa tela, perdão, eu vou fazer aqui o gráfico da reta tangente. Bom, vou entrar em detalhes. Por que é y igual a zero, né? A equação da reta tangente. Porque seria y0 mais coeficiente angular x menos x0. O coeficiente angular aqui é zero. Nós já calculamos pela derivada. O ponto é no ponto zero, que ele pediu, né? No ponto x igual a zero. Então, x0 é zero. E o y0 é o y que corresponde a esse ponto. Que nós vimos que é zero também, né? Porque quando x é zero, zero ao quadrado é zero, o y também é zero. Então, y0 é zero. Então, aqui, ó. Vou trocar a cor, né? Para diferenciar a reta tangente do gráfico da parábola. Vou colocar aqui azul. Então, tá aqui a nossa parábola e a reta tangente, tá bom? Então é isso. Espero ter ajudado a vocês a entenderem como encontrar o coeficiente angular, o coeficiente angular perdão, da reta tangente ao gráfico de uma função, né? No caso aqui ele pediu pela definição, então tem que usar essa fórmula da derivada. Se não fosse pela definição, você podia simplesmente derivar, aqui ia ficar 2x, a derivada de x ao quadrado 2x, substituindo x por zero ia ficar zero. Que 2 vezes 0 é zero, a resposta viria direto. Como ele pediu pela definição, tem que usar a fórmula. Então, espero que tenha ajudado a entender isso e também a construir o gráfico da parábola, bem como construir o gráfico da reta tangente, a reta que tangencia o gráfico naquele ponto que ele solicitou, no ponto x igual a zero aqui. Tá bom? Então, nessa questão foi isso. Até a próxima.